Muito bem, agora nós vamos finalizar a nossa tela de abertura do nosso aplicativo. Porque até no início das nossas videoaulas, nós criamos aqui a nossa Activity de abertura, só que nós não implementamos nenhum código nela. E também nós criamos aqui o layout dessa nossa Activity de abertura, que é essa nossa Activity aqui que nós temos. Então aqui eu vou finalizar esse nosso layout, eu só vou colocar aqui que o fundo desse meu layout, eu vou querer que ele seja da cor branco, porque essa minha imagem aqui, ela não está com fundo transparente, ela está com fundo branco. Então, para combinar com o restante do layout, eu vou colocar para o nosso layout ser da mesma cor do plano de fundo dessa minha imagem, que é branco. Também vou adicionar aqui, para que vocês tenham uma noção melhor também, de como que funciona um Progress Bar. Então vou colocar aqui, eu quero que a largura dele seja de Matte Parent e aqui a sua altura eu vou colocar somente 4dp. Vou colocar aqui um ID para esse nosso Progress Bar. Colocar aqui Progress Bar underline abertura. Para simbolizar, né, para dizer que esse Progress Bar aqui é da nossa Activity de abertura. Outra coisa muito importante que nós temos que colocar aqui é o estilo desse nosso Progress Bar, que eu vou querer que ele seja da forma horizontal. Então aqui eu vou colocar Android. Opa. Agora sim, attr barra Progress Bar estilo horizontal. Aqui tem outros estilos aqui que você pode estar adicionando do Progress Bar, mas eu vou colocar esse daqui mesmo. Aqui eu vou colocar que o máximo que esse Progress pode chegar é a 100. Vocês já vão entender isso. E dessa forma aqui vamos ver como que ficou. O nosso Progress Bar ficou do lado da nossa imagem aqui, porque esse nosso Linear Layout, nós não colocamos que nós queremos que a orientação dele seja na vertical. Agora sim, aqui o nosso Progress Bar, se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que ele ficou abaixo aqui da nossa imagem, que está de forma correta. Agora nós vamos vir aqui na nossa abertura Activity e eu vou fazer a referência aqui para o nosso Progress Bar. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo Progress Bar, colocar o nome dela de Progress Bar mesmo. E aqui embaixo eu vou obter agora a referência dessa nossa Progress Bar. Vou criar um cache aqui. Colocar o nosso find view by ID. Vou colocar agora o ID do nosso Progress Bar. Aqui está ele. Pronto. Agora eu vou criar aqui uma outra variável tipo thread. Vou criar uma thread aqui nessa nossa tela de abertura. O nome eu vou deixar thread mesmo. E também eu vou criar uma variável do tipo handler. O nome dessa variável vou deixar handler mesmo. Vou criar uma variável do tipo int. Vou colocar o nome dessa variável de i. E agora aqui, abaixo desse nosso Progress Bar aqui, no nosso onCreate, eu vou pegar a nossa variável handler e vou instanciar ela. Vou criar um novo handler. E aqui logo abaixo eu vou pegar agora a nossa variável thread e também eu vou instanciar ela. Vou criar uma nova thread. E aqui dentro eu vou colocar o this, que significa essa nossa activity que nós estamos. E aqui logo abaixo eu vou iniciar essa nossa thread. Então aqui eu vou dar um start. Feito isso, ele vai ficar vermelho aqui. E é a mesma coisa que nós fizemos lá no nosso onClick, nos nossos botões. Então aqui em cima, em vez de dar um Alt Enter aqui, eu vou vir aqui em cima e colocar Implements. Vou colocar aqui Runable.
Feito isso, eu vou dar um Alt Enter aqui, ele vai dar a opção para mim implementar este método, aqui o room. E agora sim, aqui dentro, eu vou pegar a nossa variável i e dar o valor para ela de 1. Vou fazer um try agora, para evitar de dar erros. Vou colocar o catch, colocar aqui o interruption, interrupt exception. Então, caso haja um erro, nós vamos executar um código logo aqui abaixo. Não se preocupe aqui que esse erro já vai sumir. Então, aqui dentro, vou fazer um while e pegar o nosso i e comparar com o valor 100. Então, enquanto o nosso i for menor ou igual a 100, ele vai executar o código que estiver aqui dentro. Então, aqui eu vou chamar o nosso thread.sleep, ou seja, para ele pausar, para ele dormir, para essa nossa thread pausar por um determinado tempo, no caso aqui 15 milissegundos, e depois dessa pausa, ele vai executar novamente esse outro código aqui. Vou colocar o post, colocar aqui o new runable. Aqui ele já vai dar um código pré-pronto para nós. Vou só fechar aqui ele. Agora sim, aqui dentro, eu vou pegar o nosso i, vou incrementar, ou seja, aqui o nosso i está valendo 1. Então, quando nós entrarmos aqui nesse while, ele vai verificar 1 é menor ou igual a 100? É menor. Então, ele vai vir para esse outro código, na onde ele vai fazer com que a nossa thread ela durma por 15 milissegundos e depois vai executar esse handler aqui. E só para que você entenda, o handler ele significa manipulador. Então ele fica responsável por entregar as mensagens dentro dessa nossa thread aqui que nós estamos. Que no caso, nós instanciamos ela aqui e inicializamos ela aqui. Então a partir do momento que nós inicializamos ela vai executar esse código aqui. Então quando você quer passar mensagens ou códigos para dentro de uma thread, você vai ter que estar sempre utilizando aqui uma variável do tipo handler. Lembrando que existem várias formas de você criar uma janela de abertura, que até muitas pessoas, e o recomendável é que você chame ela de splash screen, que é uma janela de abertura. Então aqui dentro agora, nós vamos atualizar o nosso progress bar. Então aqui esse post significa que nós estamos adicionando uma fila de mensagens para essa nossa thread. No caso, nós estamos criando uma fila aqui que vai atualizar o nosso progress bar. Então aqui eu vou pegar ele, colocar .set progress e aqui eu vou colocar o nosso i, que no caso está significando um valor. Então esse i, ele vai fazer com que o nosso progress bar ele seja incrementado. Então, vou até vir aqui na nossa activity main, perdão, aqui na nossa activity abertura. Então, esse nosso progress bar, ele vai começar a ser incrementado aqui do início e vai começar a preencher o fundo dele até chegar aqui no final. E esse progress bar, ele vai ser incrementado até o valor de 100, porque nós colocamos aqui que o máximo que ele pode chegar é 100. Então esse 100 aqui é o valor desse nosso i. O nosso i, então, ele pode chegar até o valor 100. Chegando até o valor 100, o nosso progress bar vai estar completo, ele vai chegar até o final. Então, feito dessa forma aqui, a nossa thread aqui está pronta. A única coisa que falta terminar aqui é dar um start activity, colocar aqui um new intent, e aqui, primeiro, eu vou chamar essa nossa activity que nós estamos no momento, e depois eu vou chamar a nossa main activity.class. E pronto. Depois nós vamos mudar aqui essa start activity e vamos colocar um outro código aqui, mas vamos executar para ver como que vai ficar, como que ficou o nosso aplicativo. Mas e antes de eu clicar aqui, eu já estava até esquecendo, nós temos que vir aqui no nosso Android Manifest e nós temos aqui a nossa activity de abertura já aqui adicionada. Agora nós queremos que essa nossa abertura activity, ela seja a nossa activity inicial do nosso aplicativo.
Então nós vamos alterar, porque o escopo da Activity que inicializa primeiro, ele vai ter esse escopo aqui, com essas informações aqui dentro. Então nós conseguimos perceber que a Activity, que é inicializada por primeiro no nosso aplicativo, é aqui a nossa Main Activity. Mas nós não queremos isso mais. Então aqui eu vou copiar essa Main Activity, vou colocar ela aqui no lugar da Abertura Activity, e aqui eu vou colocar a nossa Activity de abertura. Então vamos inicializar agora para ver como que ficou o nosso código. Vou deixar aberto aqui o nosso emulador. Preste muita atenção que ao abrir agora o nosso aplicativo, ele vai aparecer o logo, aquela nossa imagem que eu coloquei, e vai aparecer o nosso Progress Bar também aqui, antes de inicializar o nosso aplicativo. Então, vamos prestar atenção. Aqui está. E veja só que ele carregou a imagem, apareceu o nosso Progress Bar ali sendo carregado. Eu vou até voltar aqui e veja que ela ainda está aqui. Então, ou seja, essa aqui foi a nossa Activity de abertura. Ele vai aparecer aqui a nossa logo e vai aparecer o Progress Bar sendo carregado. E quando chegar até o final, ele vai ir para a nossa Main Activity. Eu vou abrir novamente aqui o nosso aplicativo. Aqui está ele. Vou clicar e veja só, abriu, carregou o nosso Progress Bar e já inicializou aqui o nosso aplicativo. Eu posso até aumentar aqui esse tempo. Eu vou colocar aqui o valor de 50. Vou inicializar novamente aqui o nosso projeto. Vou prestar atenção aqui na hora dele ser iniciado. E veja só que agora ele está demorando mais. E quando ele chegar até aqui o final, ele vai ir para a nossa Main Activity. Mas veja, vou voltar aqui novamente, que quando eu clico aqui nesse botão, ele volta para a nossa Activity de abertura. E isso não pode acontecer, porque isso só deve ser carregado na inicialização do nosso aplicativo. Então, para resolver esse problema, eu vou colocar um Finish aqui. E quando eu fizer isso e executar novamente o nosso emulador, ele vai abrir e carregar somente uma vez a inicialização dessa nossa janela de abertura. Olha só, está carregando. Quando chegar até o final, fazendo aquela propaganda, né, sua, e aqui abriu a nossa Main Activity. Agora, quando eu voltar aqui, ele vai sair do nosso aplicativo. Porque aqui nós colocamos esse código de que quando ele for para a nossa Main Activity, automaticamente ele vai finalizar essa nossa Activity aqui de abertura. Vamos fazer um teste. E veja só que ele saiu fora do nosso aplicativo. E agora, para finalizar, eu vou comentar aqui novamente esse nosso Finish aqui, para não finalizar ainda essa nossa tela de abertura, porque eu vou colocar um outro código aqui para mudar a cor do nosso Progress Bar. Porque vocês podem ver que ele está da cor rosa. Eu não quero isso, eu vou colocar uma outra cor ali. Então, para isso, eu vou vir aqui no Drum-Able, criar um novo arquivo aqui. O nome desse arquivo, eu vou colocar ele de Progress Bar. Vou dar um OK. Aqui dentro agora, eu vou colocar aqui, vou apagar essa opção aqui, colocar o Layer List. Vou fechar aqui esse Layer List já. Agora aqui dentro, eu vou criar um item. Aqui eu tenho que fechar ele aqui em cima também, né? Senão ele não vai. Deixa eu apagar aqui, que daí vai ficar melhor para ficar mais organizado. Aqui eu vou colocar um item, vou fechar esse item. Aqui dentro eu vou criar agora um clip, vou fechar também. E agora aqui dentro eu vou criar um shape, vou fechar ele também. E agora aqui dentro eu vou criar um gradiente. Aqui nesse gradiente eu vou colocar o Start Color, que é a cor inicial. Eu vou pegar a cor azul lá, que é do Facebook. Vou colocar aqui o Center Color. Vou colocar a cor também do Facebook. E vou pegar o End Color. Também vou colocar a cor do Facebook. Vou colocar aqui o ângulo 270.0. E por último, o Center Y, que eu vou colocar 1.0.
0. Agora eu vou fechar aqui o nosso gradiente. Pronto. Então dessa forma aqui nós vamos conseguir mudar a cor do nosso Progress Bar. Então agora, feito isso, eu vou vir aqui na nossa Activity de abertura e aqui no nosso Progress Bar eu vou colocar aqui Progress Drawable e aqui eu vou colocar o nosso item, aqui o nosso arquivo que nós acabamos de criar. Agora sim, feito isso, eu vou inicializar novamente aqui o nosso aplicativo. E vocês vão reparar que a cor não vai ser mais rosa, e sim azul. Pronto, e veja só como que a cor agora é azul. Vou voltar aqui. E pronto. Então caso você queira mudar a cor do seu Progress Bar, eu vou deixar esse arquivo aqui. Aí vocês conseguem definir a cor inicial desse nosso Progress Bar, a cor do meio do nosso Progress Bar e a cor final do nosso Progress Bar. Como apareceu só azul, é porque eu coloquei aqui azul nessas 3 opções. Mas até aqui você pode colocar também, na sua tela de abertura, em vez de você manipular um Progress Bar, você pode colocar aqui, por exemplo, um toast e colocar a porcentagem, 1%, 2%, 3%, 4% e por aí vai. Então aqui eu posso deixar isso daqui, esse finalizado aqui, eu posso então descomentar ele, deixar ele dessa forma. E assim, toda vez que nós inicializarmos o nosso aplicativo, vai aparecer essa nossa Activity aqui, e depois que ela aparecer, ela vai ser finalizada, e logo após vai ser chamada a nossa Main Activity.